Pessoal, então estamos aqui hoje para conversar novamente no meu canal sobre a filosofia taoísta, incluindo vários mestres taoístas como Lao Tzu, Zhuangzi, Liezi e Tao Hongjin, o poeta Tao Hongjin, Tao Yemin. Então nós vamos hoje falar sobre um poeta e também sobre um mestre, né, da claridade suprema, Shang Qin. Mas antes, justamente, eu estava pensando esses dias e queria compartilhar muito o que o mestre da claridade suprema, o nome dele é Tao Hongjin, né? Tao Hongjin. Esse Tao Hongjin, ele vem de uma família aristocrática ligada aos grandes mestres do taoísmo, na alquimia, por exemplo, Gerhon, né? E ele vem da região sul, ele é mais ou menos do século V, né? Viveu de 456 a 536 depois de Cristo. E eu vou ler um trecho dele em chinês comentando a obra do Vazio Perfeito de Liezi. E vejam que essa figura, ela foi fundamental porque ela trouxe a contemplação como uma atividade fundamental, né, na prática taoísta. E a gente tem que pensar que eles estão justamente no mundo totalmente diferente do nosso mundo moderno, caótico, turbulento. E esse mestre preconizava a prática da meditação. Então eles tinham locais retirados de meditação em montanhas, por exemplo a montanha Mao Shan, e lá eles faziam uma exploração do mundo interior através de intensas visualizações místicas, que são muito interessantes porque leva à contemplação de corpos celestiais, de deuses, né? E só que tudo isso numa visualização interna, né? Por isso que tem uma importância enorme na transmutação do nosso próprio estado corporal, né? De certa maneira, eu penso assim, essa prática ela liga com a alquimia também ocidental, né? No sentido da transmutação do nosso corpo, né? E o mais importante aqui é que algumas coisas do Tao Hongjin lembram muito os próprios mestres Lao Tzu, Zhuangzi e Liezi, né? E uma das coisas interessantes que eu vou apresentar hoje para nós é pensarmos que essa ideia do Tao Hongjin de Xu Lu Wu Wei, Xi Lu Wu Wei, quer dizer, Wu Wei é a não ação, né? É a famosa atividade de fazer sem fazer do taoísmo, que eu já falei em outros vídeos, que vocês podem olhar sobre a naturalidade, sobre o Wu Wei. Eu vou estar fazendo vídeos falando bastante dessas ideias interrelacionadas, né? E justamente essa prática do Wu Wei, ela pressupõe Xi Lu, essa, digamos assim, acalmar, né? Xi é acalmar os pensamentos através da meditação. Vejam só, nós vivemos hoje numa sociedade hiperconsumista, onde nós somos levados a consumir e nos perdemos nesse consumismo excessivo, né? O problema não está no consumo, o problema está no excesso do consumo, que leva ao desperdício, a Langfei em chinês, né? E claro, essa sociedade toda montada em cima do hiperconsumismo, ela valoriza os bens externos, ao invés dos bens relacionais, dos bens mais ligados à amizade, ao sentimento, ao amor, né? E eu penso assim, como nós podemos libertar desse modo de vida escravo em que nós estamos prisioneiros, né? Porque, vejam, o problema não está no desejo. Nós podemos desejar, mas o problema para os taoístas, e essa é a grande questão, é como diminuir e moderar, né, o excesso dos desejos. Como moderar, viver de maneira mais temperada, mais simples, mais frugal. Veja que hoje tem pessoas que estão buscando esse modo de vida mais minimalista, né? Com menos desperdício, ligado mais a recursos, de você, sabe, usar os seus recursos
necessariamente, ou seja, atender às necessidades mais básicas e elementares, né? Criar menos expectativas e necessidades superficiais e ilusórias, né? Por isso que nós podemos voltar a pensar também uma certa valorização da Mãe Terra, muito ligada ao taoísmo, né? A valorização da figura materna, da figura feminina, que é o que o Lao Tzu já nos falava no seu Dao De Jing, né? Ele falava a fêmea misteriosa, a mãe do mundo, né? O Dao é a mãe do mundo. Veja a expressão dele, né? Com essa reverência, ele fala nos capítulos, reverenciar a mãe nutridora, né? Então a mãe nutridora é a natureza e a mãe terra. Então vamos recuperar, né, esses valores essenciais e em vez de valores artificiais de uma sociedade que está cada vez mais operando numa lógica predatória. E vejam, há várias pessoas com tendências cada vez mais ligadas a uma crítica, né, desse modo de vida acelerado, ligado à lógica produtiva, a uma lógica cada vez mais violenta e feroz, individualista, né? Então, o Tao Hong Jing, ele nos propõe justamente essa meditação na mais profunda intimidade, né? E eu vou ler então um trecho dele, ele diz assim, ó: Liezi说, o Liezi diz, 年轻时不过分劳苦修德. Então, quando nós somos jovens, não deveríamos excessivamente nos esforçar praticando virtude. Veja, esforçar no sentido de se matar, se consumir demais nas energias. Veja o desgaste físico e mental, né? Daí, portanto, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a contemplação na meditação e também no Tai Chi. Então, por exemplo, é justamente isso, né? Esse problema de você se consumir, sabe? Levado pelas distrações, você não ter o tempo para contemplar o momento presente, né? Do seu corpo, da sua respiração, tá? 壮年时不争分夺私的工作. Quando estiver aí numa idade adulta, não disputar, né? Não ter essa rivalidade que ele diz, né? Esse zhen quer dizer, 争分 quer dizer disputar, né? 年龄大了要安于贫贱. E quando estiver numa idade aí mais avançada, deveria também se apaziguar, né, em situações difíceis. Por exemplo, aí nos 50, 60 anos, nós também devemos nos apaziguar, não no sentido de pacificação, no sentido de um comodismo, mas no sentido de acalmar as expectativas, muitas vezes que nos levam à ansiedade, né? Ainda mais nos dias de hoje, assim, que a gente está cada vez mais consumido e sendo distraído por tantos estímulos, vamos dizer assim, do mundo, né? Externo. 年老时要减少各种欲望. Esse eu acho interessante, né? Porque quando estamos na velhice, claro, naturalmente nós vamos ficando mais devagar, né? A gente vai tendo um corpo mais lento, né? Vocês vejam. E aí ele diz, também é necessário diminuir os desejos, né? Por quê? Porque se supõe, 自然, né? Que todos nós, naturalmente, nós temos um ritmo natural de processo de vida. Então, quando você chegar na velhice, você não vai querer, vamos dizer assim, agir excessivamente, buscando fazer exercícios exagerados, sabe? Porque isso contraria o próprio fluxo da naturalidade. 心神要安静，身体要做适当劳动. Então veja, o espírito da mente precisa estar 安静, eu gosto dessa palavra, né? Silencioso. E o corpo, shanti, precisa também estar com atividades moderadas, né? Nada de excesso. Você pode fazer exercício, pode fazer tai chi, mas não em excesso. Pode também trabalhar, mas também temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado para não nos desgastar. Por exemplo, quando estiver cansado, descanse, né? 这是养生的方法. E aí ele termina dizendo, né, o Tao Hong Jing,
这是养生的方法. Essa é a fórmula, é a forma de nutrir a vida. Esse livro aqui é Yang Xin, tá vendo aqui? Yang Xin, cultivar a natureza. Yan Min, prolongar a vida. Lu, recordação, né? Então, esse livro é uma preciosidade e eu tô gostando muito de compartilhar com vocês essa experiência do Tao Hong Jing, inclusive mencionando o mestre Liezi do Vazio Perfeito, um livro que eu traduzi. Esse Tao Hong Jing, ele é um cara muito interessante porque ele dá várias maneiras de você pensar, de você praticar o taoísmo de maneira muito simples na vida real, na vida do cotidiano, né? Só que ele escreveu isso, né, do século V depois de Cristo. E dentro da tradição taoísta, um mestre da meditação, um mestre da contemplação, um mestre da transmutação do corpo, né? Trabalhando aí a harmonia entre corpo e espírito. Vejam que quando nós estamos nesse mundo super imediatista, consumista, onde a gente não valoriza muito, né, esses bens internos, para falar, por exemplo, da amizade, do amor, né, esses bens realmente essenciais, a gente acaba sendo levado por essa avalanche e esse turbilhão de, vamos dizer assim, estímulos que nos prendem, que nos distraem, ao invés de nos fazermos concentrar em determinado ponto de nós mesmos. E um verdadeiro ponto em nós é o diafragma. Veja que uma pessoa ansiosa, ela respira, né, de maneira agitada. E aí eu lembro, por exemplo, o Lao Tzu falar: quem pode abrir e fechar a porta do céu e tornar-se feminino? Que bonito, né? Então ele diz assim, e aí o Rechangon, comentando isso, ele fala: existe aí abrir e fechar a porta do céu, né? Essa imagem poética. Que interessante, mas na verdade se torna mais interessante se a gente pensar o que é isso. Na verdade, é uma referência poética, metafórica, ao fato de nós respirarmos. Por exemplo, você abre as narinas, abre o pulmão e fecha. Esse abrir excessivamente, então, para o Rechangon, é você respirar ansiosamente, né? Chuan Xi. Então o Rechangon fala Chuan Xi, respirar agitado. E isso diminui e desgasta, na verdade, a nossa essência vital, Qin, né? E desgastando a essência vital, faz a gente desperdiçar o nosso Qi, o nosso sopro vital, o chamado Yuan Qi, sopro primordial. Por isso, é importante respirar não agitadamente, mas sim relaxadamente. É aí em chinês, Hu Xi. Então, a gente até hoje usa essa expressão de falar respirar, Hu Xi. É muito importante, então, respirar de maneira relaxada, de maneira mais enraizada, mais profunda, a partir do diafragma. E isso acontece quando nós começamos a fazer meditação. Por quê? Porque nós começamos a tomar consciência do nosso movimento de entrada de ar e saída de ar dentro do pulmão e dentro do nosso corpo. Isso é fundamental. Isso diminui, segundo o Tao Hong Jing, os pensamentos e as preocupações que os pensamentos estão gerando. Por isso que ele falou naquela expressão que eu falei logo no começo, Shilu. Shilu, extinguir exatamente essas preocupações, né? Interessante que só podemos também fazer isso se houver uma verdadeira atenção ao momento presente. Se nós estivermos imersos no momento presente. Não ficar apegado ao passado e nem criar muitas expectativas em relação ao futuro. É realmente viver no agora, no presente, estarmos 100% agora, no agora, certo? Então, eu vou terminar finalizando aqui com um poema de um mestre, de um poeta, na verdade, que também é um mestre, né? O poeta Tao Yuanmin,
né? Tao Ye Min, que eu traduzi aqui, é do chinês original, e eu vou ler primeiro em chinês então, né? Tá nesse livro aqui de poemas dele também, tem vários poemas, eu traduzi um. Tem vários poemas que eu vou traduzindo, né? Mas esse é um dos que eu acho que tem muito a ver com esse momento da reflexão. Então eu vou ler em chinês primeiro. Mi mi qiu yi xi qi qi feng lu jiao man cao bu fu rong yuan mu kong zi diao qing qi chen yu zi遥然天界高，哀蝉无归响，从雁鸣云霄，万化相寻觅。人生岂不劳？从古皆有末，年之中心交，何以成尔情？浊酒且自陶，千载非所知，聊以永今朝。Ok, então, em português, o tempo se desvanece rapidamente. Já é o fim de outono. O vento forte e o gélido orvalho se entrelaçam. As ervas perdem seu viço. As árvores do jardim emurchecem e fenecem. O ar límpido se ergue no vastíssimo céu. É uma pena que as cigarras não cantam mais. Apenas se ouve o canto de uma multidão de gansos entre os píncaros das nuvens. Incomensuráveis mutações. Seria absurda a existência humana? Desde os primórdios, sempre houve a morte, e só de pensar nela minha mente se inquieta. Como posso estar contente comigo mesmo? Ao beber o vinho, sinto-me livre. Não penso mais no futuro. Por um breve instante, amo apenas o presente. Então, esse poema aqui do Tao Ye Min, né, nos leva a aprofundar, até de maneira bem contemplativa, a natureza e a melancolia do poeta em relação a esse momento que ele passa, né? E como tudo muda, como tudo, sabe, tudo vai embora. E o que resta apenas é apreciar, contemplar, viver e amar esse presente, né? Então, finalizo aqui dizendo esse poema do Tao Ye Min. E eu vou falar depois em outros vídeos sobre outros temas. Esse momento agora desse vídeo, se vocês gostaram, cliquem aí no like, façam seus comentários, suas dúvidas e se inscrevam no canal, que isso contribui bastante para a cultura chinesa, para a cultura taoísta. E quero finalizar compartilhando com vocês de novo esse grande valor que tem na prática de você olhar e perceber que você é uma presença viva, o outro é uma presença viva, os animais, a natureza, e que estamos cada vez mais movidos por o desejo sincero de resgatarmos essa pérola, sabe? Essa pérola que é algo tão inefável, tão indizível, mas tão presente, tão forte, que é a vida do presente, Shenmin, né? Por isso esse nutrir a vida é importante do Tao Hongjin, né? Você vê que são dois Taos, né? Tao Ye Min, Tao Hongjin. Então, é isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.